gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos 14, que é o texto que nós estamos já trabalhando. E eu gostaria de ler hoje com vocês, a partir do versículo 13 até o versículo de número 23. Esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar nessa manhã. Nós falamos um pouquinho sobre parte dele, é verdade, e hoje eu gostaria de, se Deus nos der graça para isso, encerrar esse momento. Romanos capítulo 14, versículos de 13 a 23. Vamos, meus irmãos, acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Romanos capítulo 14, versículos de 13 a 23. Tá bom? Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Amém. Vamos agora reler, meus irmãos, o versículo aqui de número 17. E esse é o versículo que nós vamos ler ao final aqui também da nossa escola dominical. Vamos ler o 17, todos juntos? Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos direcione em mais esse momento de estudo da sua palavra. Grandioso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por aquilo que o Senhor nos faz em Cristo, e porque à medida que nos aproximamos do Senhor, também percebemos quão grande foi o perdão que tu concedeste a cada um dos teus filhos. O Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor regenerou o nosso coração, o Senhor tem nos transformado segundo o caráter de Cristo, e é isso que nós buscamos nesta manhã, que pela tua palavra o Senhor possa não somente nos direcionar naquilo que devemos fazer, mas também, ó Deus, que pela tua palavra o Senhor possa acalentar e alegrar os nossos corações. Nós oramos sabendo que a tua palavra tem todas as respostas e é suficiente a cada um de nós. E é por isso que nós nos debruçamos diante dela. É por isso que nós a estudamos. É por isso, Pai, que nós estamos aqui. Para que a tua palavra, estudada, pregada e fielmente interpretada, possa ser também bênção para as nossas vidas e nos direcionar de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, temos aqui insistido em algumas coisas e sobre isso eu acredito que não é necessário mais enfatizar, porque em todas as semanas nós temos falado isso. Nós aqui fomos unidos em Cristo e devemos viver de forma que nós demonstremos amor uns pelos outros. E o apóstolo Paulo tem falado sobre esse aspecto longamente na sua carta, mais precisamente desde que o capítulo 11, que encerra a seção teológica da carta,
se acaba, não é? E aí no capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo vai focar esse aspecto prático da fé, em que nós demonstramos amor uns pelos outros através do conhecimento que nós adquirimos. E eu gosto muito de pensar nisso, irmãos, porque nós temos naturalmente a pessoa inteligente como uma pessoa inacessível ou mesmo como uma pessoa soberba. Quando nós encontramos uma pessoa que tem títulos acadêmicos, é mestre, é doutor, é pós-doutor, ou mesmo se ela não tiver títulos acadêmicos, mas for reconhecida como uma pessoa que sabe muito sobre alguma coisa, nós geralmente pensamos nela como alguém tão distante de nós que não há maneira de nós entrarmos no mundo dela, ou ela não se interessaria por pessoas como nós que não têm o conhecimento que ela tem. O apóstolo Paulo, depois de falar sobre o conhecimento bíblico, sobre o conhecimento de Deus, sobre o conhecimento do pecado, o apóstolo Paulo muda o seu discurso agora para falar sobre amor. E para mim isso é grandioso, porque quanto mais nós crescemos na fé, mais nós nos tornamos acessíveis uns aos outros. É uma coisa que me chama muito a atenção, porque existem pessoas que crescem intelectualmente na fé, e a partir daí, tudo que elas sabem é emitir juízo de valor sobre as coisas. Então, às vezes, uma palavra dita pelo líder, ela já começa a fazer isso. Mas o que ele quis dizer com isso? Mas a Bíblia não fala isso, mas é isso e aquilo. E eu não estou dizendo que nós não devemos ter senso crítico. O que eu estou querendo dizer é que o nosso conhecimento não deve nos afastar do convívio uns com os outros. E como Paulo bem disse aqui já no começo do capítulo 14, nem todos na casa de Deus estão no mesmo ritmo de fé. Nem todos têm o mesmo conhecimento. E o que nós devemos fazer com aqueles que não têm o mesmo conhecimento e não têm a mesma vivência na fé que nós? Versículo 1 do capítulo 14. Nós devemos fazer o quê? Primeira palavrinha que aparece aí. Acolher. E não para discutir opiniões. Olha só, não é para nós nos aproximarmos uns dos outros, para nós demonstrarmos o quanto nós sabemos, mas é para que nós acolhamos as pessoas, para que elas também possam crescer na fé. Isso, meus irmãos, nos leva ao fato de que nós precisamos parar de enxergar a caminhada cristã como se fora algo individual. Você está aqui. Você está sentado aqui e, como você pode ver, tem mais pessoas aqui. E essas outras pessoas que estão aqui na sua frente, ao seu lado, atrás de você, todas essas pessoas estão ligadas à sua vida. E aqui, irmãos, hoje eu queria enfatizar esse ponto do texto. Por quê? Porque todos nós gostamos de falar de amor. Todos nós gostamos de falar sobre o relacionamento que nós temos uns com os outros. Todos nós gostamos muito desse ponto. Nós dizemos, a Bíblia diz, Deus é amor. E se Deus é amor, nós também devemos amar uns aos outros. Hoje eu gostaria de mostrar para você uma faceta desse amor, manifestada através da opinião que os outros têm sobre a nossa vida. Ok? Em que sentido? Nós estamos aqui, no bom sentido, né, meus irmãos, cansados de ouvir que em Romanos 14, os aspectos que causam discórdia na igreja não são aqueles primários da fé, como a santidade, como a suficiência de Cristo, mas são coisas que não são importantes tanto quanto, mas ainda assim causam discórdia na igreja, como, por exemplo, se nós devemos ou não devemos comer uma determinada coisa. Isso, causar discórdia na igreja, para Paulo, é inaceitável. E por que eu digo isso, irmãos? Porque se você, por exemplo, discorda de mim a respeito de santidade, se a Bíblia está falando sobre santificação e você não aceita isso, você não reconhece a necessidade da santificação, eu tenho autoridade bíblica para dizer para você que você não é crente. Então não existe comunhão entre a gente. Não existe maneira de eu ser seu irmão se eu estou buscando santificação e você não. Não existe maneira de nós conversarmos sobre a palavra de Deus se eu acredito pela palavra que Deus nos chama em Cristo a confiar nele, a depender da sua graça e a vivermos em santidade e você não concordar comigo nesse aspecto. Você não é um cristão se esse é o seu caso. Agora, em aspectos secundários, como essa questão de comer ou não comer alguma coisa,
Paulo nos ensina a demonstrar amor uns pelos outros, resolvendo esse problema. E é exatamente isso que nós temos falado, meus irmãos, ponto após ponto aqui na escola dominical. Nós temos que ter opinião, nós temos que ter visão definida e consolidada na nossa mente sobre todas as coisas, e nós devemos caminhar para a resolução dessas questões em amor. Como é que nós fazemos isso? Ora, nós falamos nos versículos de 1 a 12, o apóstolo Paulo assentando o alicerce sobre o qual nós vamos construir essa argumentação. E Paulo começa dizendo o seguinte, versículos de 1 a 4, existem débeis na fé. Existem pessoas, e aqui é importante nós também falarmos, uma pessoa débil na fé tem fé. Uma pessoa débil na fé é crente. Às vezes a gente pensa que aquele que discorda de nós não é crente. E é igual, por exemplo, a gente vê em algumas discussões, principalmente quando o assunto da discussão é a liturgia do culto. São as coisas, os elementos do culto que nós adotamos nas nossas atividades. Meus irmãos, nós não vamos discutir se é melhor, por exemplo, cantar o hino de pé ou sentado, se é melhor sentar no banco ou na cadeira, se pode ou não pode ter bateria. Sempre que eu falo de bateria, o Gé já faz... Hã? Né? Mas eu não vou discutir essas coisas. Nós não vamos perder tempo discutindo isso, porque isso não é importante, tá? Mas ainda assim vai ter pessoas que vão achar importante e vão querer arrumar algum tipo de discussão. Como que nós devemos agir quando esse for o ponto? Quando você não gostar de uma determinada coisa secundária e isso distanciar você dos seus irmãos. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Existem pessoas débeis na fé. São pessoas que não prosseguem na caminhada delas porque elas estão presas a esses dilemas que são pessoais, que são internos, que estão ali dentro da cabeça delas. E aí eu quero fazer esse desafio. Filadélfia, meus irmãos, a nossa igreja. Todo mundo sabe o que significa Filadélfia, né? O que significa? Amor fraternal. Inclusive, o texto que nós lemos cita amor fraternal. O versículo 15, o comecinho dele diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Ou seja, parafraseando Paulo ao nosso contexto, nós poderíamos dizer assim: se a sua conduta tem escandalizado algum irmão seu, então já não é Filadélfia mais. A gente tem que mudar o nome da igreja. Tá? E isso eu estou dizendo por quê? Porque o primeiro ponto, meus irmãos, para nós vivermos em amor fraternal, o primeiro ponto de todos eles, é nós não pensarmos nem por um momento sequer de que a nossa conduta interessa só a nós. Que nós somos livres para tomar a decisão que nós quisermos tomar, se o assunto não for um assunto primário da fé. O que nós não estamos encontrando no texto, meus irmãos, é um vale tudo, no sentido, bom, no primário nós concordamos, então no secundário todo mundo pode ter a opinião que quiser, e é isso mesmo. Não, o apóstolo Paulo não diz isso. E eu quero provar para você como ele não diz isso. Quer ver só? Versículo 13 e versículo 14. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está aqui declarando a opinião dele. Se você perguntasse assim: apóstolo Paulo, o senhor comeria determinadas comidas polêmicas? E aí você pode entrar no contexto de polêmica que você quiser. Comida sacrificada a ídolo, comida que é vendida em mercados que usam essas carnes naquele tempo, a gente também já falou longamente sobre isso. Ele faria isso, ele usaria esses alimentos, ele faria essas coisas. É pecado o apóstolo Paulo fazer isso? O que o apóstolo Paulo vai responder no versículo 14 para nós? Se alguém puder ler para a gente, por gentileza. O versículo todo, versículo 14. Quem puder, leia para nós. Muito bem. Qual é a opinião do apóstolo Paulo, então, meus irmãos, sobre se pode ou não pode comer? O que o apóstolo Paulo pensa? Pode ou não pode? O apóstolo Paulo, ele considera que pode ou não pode? Hein? Porque pode, não pode ou depende? É isso que ele... Essa que é a situação. O apóstolo Paulo diz: pode, não pode
ou depende? O que ele disse? Confundi você? Depende? Depende da consciência. E se essa for a resposta, meus irmãos, eu me sinto tão tranquilo, porque se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, respondia coisas do tipo assim, depende. Então eu também não sou obrigado a saber tudo, se nem ele sabia, né? Mas eu digo a você o seguinte, para o apóstolo Paulo, como ele mesmo fala no comecinho do versículo, eu também uso as mesmas palavras dele. Eu sei e estou persuadido, ou seja, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta de que essas coisas podem ser usadas para nossa alimentação sem problema nenhum. Ou seja, pode comer. Pode. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Eu li o 14 e depois eu iria para o versículo 20, que foi citado aqui. Veja o que Paulo diz no versículo 20. Todas as coisas, na verdade, são limpas. E aqui entenda bem, quando o apóstolo Paulo fala de todas as coisas, ele está falando de todas as coisas de comer. Tá certo? Né? Então, todas as coisas são limpas. Paulo já deu a opinião dele. Pode. Porém, você não vai sair comendo tudo por aí. E o que o apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar, meus irmãos, é o seguinte: nós estamos imersos numa comunidade em que nem todos têm o mesmo ritmo de vida. Nem todos têm o mesmo ritmo de fé. Então você deve olhar para essas pessoas também e deve pensar nelas. E se elas se escandalizarem com você, qual deve ser a sua conduta? Não coma. Já não pode mais. Exatamente. E aí, meus irmãos, o que eu quero colocar com você aqui é que o apóstolo Paulo não está falando de um escândalo generalizado, tá? O apóstolo Paulo está falando do escândalo entre irmãos. O apóstolo Paulo não está falando para você moldar sua conduta segundo o pensamento dos homens, mas o apóstolo Paulo está falando para você moldar sua conduta pelo pensamento dos irmãos. Ou seja, de quem também foi beneficiado pela obra de Cristo na cruz. Nós devemos pensar neles. Então, nós não temos carta branca em Cristo para nós agirmos como nós quisermos. E aqui, meus irmãos, é claro, o apóstolo Paulo citou uma questão secundária, que é comer, mas eu acho que existem outras questões secundárias também, que a gente poderia colocar aqui. E eu pergunto a você, e para não, assim, eu não quero citar nenhuma delas além de comer, para não ser injusto, porque às vezes eu cito uma e não cito outra, e aí você pode pensar, mas por que o pastor falou disso e não falou daquilo? Então, para não correr esse risco, eu vou dizer, eu reconheço que existem questões secundárias que fazem parte daquilo que nós vivemos juntos como igreja. Porém, na convivência que nós temos, meus irmãos, são as questões secundárias que vão causar as divisões. São elas. Porque, é como eu disse, se você discorda de aspectos primários como a santidade, eu não tenho comunhão com você. Você precisa ser evangelizado. Você precisa conhecer a graça de Deus ainda. Agora, em aspectos secundários, nós temos divisão. Porque é igual a gente estava falando aqui sobre a bateria. Pode ter na igreja? Pode, mas às vezes você pessoalmente não gosta muito de bateria.
Assim como você pode não gostar de guitarra, de violão, de teclado ou de qualquer outra coisa. E aí você fala, nossa, toda música que tem teclado eu não gosto muito, dá vontade de pôr um fone de ouvido para eu não escutar. Tem hora que você pode pensar assim, e eu até quero que você diga isso, porque daí você vai arrumar briga com o tecladista, né? Mas e ele é meio bravo nessas coisas, viu, irmãos? Mas a grande questão que eu estou querendo defender com você é o seguinte: você tem o seu gosto pessoal. E todos nós, em termos de gosto pessoal, queremos e lutamos para estar com a razão o tempo todo. Nós somos capazes de parar um culto e falar assim, pastor, ou o senhor manda baixar os instrumentos ou eu nunca mais volto na igreja. Nós fazemos esse tipo de coisa, meus irmãos. Nós fazemos. Agora, para o apóstolo Paulo, nós temos que começar a pensar um pouquinho melhor nisso. Nenhum de nós tem liberdade dada e autorizada pela palavra de Deus a assumir a conduta que quer assumir, mesmo nos aspectos secundários da fé. E isso quer dizer, meus irmãos, que se você se propôs, e isso é uma coisa que eu amo na Igreja Presbiteriana do Brasil, ninguém é obrigado a professar fé ou a ser batizado. As pessoas procuram a liderança dizendo, eu quero ser batizado, eu quero professar a fé, eu quero ter compromisso com a igreja. Ninguém é forçado. Ninguém é forçado a ser presbítero se não quiser, ninguém é forçado a ser diácono, ninguém é forçado a ser líder. A nossa Constituição proíbe terminantemente uma pessoa ser constrangida a aceitar um ofício que ela não quer. Então não pode. Agora, meus irmãos, como diria o reverendo Boanerges Ribeiro, que os mais antigos aqui, quem sabe lembrem, presidiu o Supremo Concílio da IPB nos anos 60. Ninguém nos força a sermos presbiterianos, mas se decidimos ser, que o sejamos de maneira honrada. Ou seja, a partir do momento em que você assumiu uma identidade cristã, em especial na igreja presbiteriana, nós devemos prezar pelo que os outros estão pensando antes de nós agirmos. E aí voltamos ao que nós discutimos no último momento da aula passada. Como é que eu vou saber o que os meus irmãos pensam de mim? E mais ainda, por que eu vou me interessar em saber o que os meus irmãos pensam de mim? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você se sente preparado para mudar uma conduta que você assume secundariamente por amor ao seu irmão? Porque isso é amor fraternal, meus irmãos. Olha, e o apóstolo Paulo fala de comer carne. Não tem coisa melhor na vida do que comer carne. Mas não tem. Existe rodízio de muita coisa, meus irmãos, mas rodízio de carne é o melhor. Não tem. Você pode gostar de rodízio de pizza, rodízio de caldo, rodízio de salgado, rodízio do que você quiser inventar. Rodízio de comida japonesa, que é umas coisas que eu acho intragáveis, mas quem gosta, gosta, é isso aí. Dinheiro é seu, você usa o que você quiser, do que você quiser comer. Agora, o rodízio de carne, com todo respeito a quem discorda ou aos vegetarianos que estão aqui, se tiver algum, é o melhor. Agora, você já parou para pensar que às vezes batia a vontade de você comer um rodízio e de repente você lembra, puxa, o irmão fulano, se ele ver minha foto, ele não vai se escandalizar. Então, acho que eu não vou. Olha que coisa ridícula, mas ao mesmo tempo que mostra que nós amamos uns aos outros. Então, meus irmãos, a convivência que a igreja tem é o que vai determinar essa questão do escândalo. Porque o apóstolo Paulo aqui não está pressupondo um escândalo de maneira gratuita. Não é assim, eu me escandalizo porque eu me escandalizo, porque eu não gosto. Não, o apóstolo Paulo está falando de comer carne justamente, e eu não canso de falar isso, por causa daquele contexto cultural em que os romanos viviam, porque Roma não era uma cidade judaica, Roma era uma cidade fora dos limites de Israel, que cresceu em outra cultura, que tinha outros deuses, e não se tinham açougues igual nós temos hoje em dia, que entre aspas são neutros, não estão ligados à religião, para você ir lá comprar o seu alimento. Não tinha isso. Então as únicas pessoas que tinham carne em Roma eram aquelas que usavam essa carne para os seus sacrifícios a outros deuses. Não tinha outro lugar para ter carne lá. Então é por isso que o apóstolo Paulo falou de carne. Ele pressupõe que às vezes algumas pessoas estão caminhando lá nas praças e nos mercados, e aí vão num lugar desse para comprar carne, e uma outra pessoa crente olha aquilo e fala, ele entrou no templo pagão, meu Deus do céu, e agora? E hoje em dia, meus irmãos, nós temos uma cultura que está destruindo a nossa comunhão, que é a cultura do que tem. Nós fazemos as coisas e depois nós falamos, o que tem? Eu fui mesmo, e daí? Não, eu faço mesmo, e daí?
que você tem a ver com a minha vida? Segundo o apóstolo Paulo, meus irmãos, se nós estamos unidos em Cristo, se nós somos membros de uma igreja, nós temos tudo a ver um com o outro. E Paulo dá um motivo. Sabe qual é o motivo? Versículo 15. Finalzinho dele. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem? Cristo morreu. Meus irmãos, Cristo não morreu só por você. Só por mim. Nós não somos os únicos beneficiados pela obra da graça de Deus. Outras pessoas também são. E é por isso que você deve se preocupar. Porque assim como Cristo morreu por você, ele morreu por aquele outro irmão que às vezes é mais fraquinho na fé, mas também morreu por ele. Então nós devemos amar uns aos outros porque Cristo morreu por ele. É isso. Eu não estou falando que Cristo morreu por todos, tá? Não, porque também não é isso que o texto diz. O texto fala, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E mais ainda, amor fraternal no versículo 15, que foi citado aqui, faz uma referência muito clara aos nossos irmãos na fé em Jesus. Então, eu recomendo que você tenha muito cuidado com todo tipo de postura. E eu digo isso, irmãos, porque pode ser que a gente não conviva tão bem como aqueles irmãos do passado conviviam. Mas hoje a gente tem as redes sociais, onde todo mundo vai falar e vai mostrar o que está fazendo e o pão com ovo frito que está comendo. Todo mundo pode ver. Essas coisas, às vezes, vão escandalizar. Porque está todo mundo vendo. E se um dia você ficar sabendo que uma pessoa se escandaliza com alguma coisa sua, você está disposto a explicar para ela o motivo pelo qual você faz isso? E eu acho interessante, meus irmãos, a humildade do apóstolo Paulo, com todo o conhecimento dele, e pelo status apostólico que ele tinha, porque ele era um apóstolo de Jesus, ele foi a última pessoa que viu Jesus em carne e osso. Porque esse era um dos critérios para alguém ser apóstolo. Ele não era um super-homem da fé. Nenhum dos apóstolos eram. Então eles não estavam aqui em cima e o resto aqui embaixo na ralé, sabe? Na parte mais baixa. Meus irmãos, o apóstolo Paulo se presta a explicar o porquê que ele agia como ele agia. E Paulo vai dizer com toda a paciência do mundo, eu estou persuadido no Senhor que as coisas são puras. Eu tenho certeza. Mas se o meu irmão se escandaliza, eu não vou fazer. Então, andar segundo o amor fraternal, meus irmãos, é exatamente o peso agora da nossa opinião. E agora eu quero convidar você a fazer exatamente isso. Você consegue explicar as suas condutas? Por que você faz o que faz? Por que você escolhe o que escolhe? Por que você veste o que veste? Por que come o que come? Eu acredito que comer nem seja tanto o nosso contexto aqui. Eu talvez apontaria, na nossa cultura hoje, questões relacionadas a vestuário, a gosto pessoal, e todo tipo de coisa secundária que não é comer. Secundário. Eu acredito, irmãos, que nós temos que começar a formar nossa opinião teológica para que as pessoas entendam. E olha, vou te dizer, o que tem não é uma opinião. Ninguém tem o direito de ser cristão e perguntar o que tem. Mas você tem que saber explicar por que você adota as suas condutas. Por quê? Porque Cristo morreu por você, mas ele morreu por aquele irmão também que está perguntando. Então agora eu quero que você diga isso. Não saia de uma discussão falando, não, eu faço mesmo. Não tem a ver com isso. E também não seja uma pessoa, não, mas isso aí é o seguinte, isso aí não tem importância, então cada um está livre para tomar a decisão que quiser. Não está. Não está. O texto não dá essa liberdade, nem aqui e nem em nenhum outro ponto. Ok? Então pensem nisso, meus irmãos. Nós devemos começar a justificar a nossa conduta por amor a Cristo e por amor aos irmãos. Você precisa saber se explicar. Você tem que saber se explicar. Porque você vai viver numa comunidade cristã, onde vai ter mais gente por quem Cristo morreu, além de você. Se você for um cristão, é claro. Algum comentário até aqui?
Mas e deixa eu só te interromper, eu sei. Mas como o apóstolo Paulo cita comida e não bebida, então eu acho que a bebida está num outro patamar. É claro que no versículo 21 alguém pode dizer, mas não está escrito é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa? Aqui foi a primeira vez que o apóstolo Paulo citou bebida. Todo o assunto dele era sobre comer, não beber. Por que ele citou beber vinho aqui no versículo 21? Porque Paulo está dando a ideia de gradação. Paulo faz assim, nem comer carne, nem beber vinho e nem qualquer outra coisa. Quer dizer, ele está subindo, ele está ampliando o leque das possibilidades. O vinho aqui entrou justamente porque ele está num nível acima. Tá? É isso. Pode ser. É que Paulo fala muito poucas vezes sobre essa conduta do judaísmo em Romanos. Então pode ser que com relação aos coríntios, onde isso é mais claro em alguns momentos, pode ser que sim. Mas eu atribuo essa questão ao contexto cultural onde a igreja de Roma se estabeleceu, por ser justamente o centro do império. Corinto tinha problemas relacionados a essa questão, tanto é que Paulo vai falar também sobre comer carne em 1 Coríntios, todo mundo sabe, mas em Romanos isso aqui é mais agudo, porque Roma era a cidade principal daquela época. Era a sede da religião contrária ao cristianismo, né? Então, você tem que, eu acho que esse ponto é válido, não é passível de discordância, e é só colocar que Paulo está falando de comer carne porque era um aspecto típico das diferenças entre o que o cristão pensava e o que os outros pensavam. Tá? Mais alguma coisa que os irmãos queiram falar ou perguntar? Quem tem uma pergunta? Pois não. Lógico, né? Fala, Regiane. Tudo bem. Sério? Certo. Certo. É diácono, né? É diácono, né? Diácono é... E a tatuagem, assim, eu já tentei conversar e eu falo pra vocês, né? Eu sou uma mulher, eu não moro com ele, eu tenho meus empregos, mas mesmo assim, eu sou submissa a ele. E ele fala, não. Eu já tentei várias vezes. Eu queria fazer uma, mas ele não deixa eu fazer. Tatue o nome dele no braço, ele vai adorar. Ai. Bom, eu estava torcendo para alguém mencionar isso, porque eu particularmente não iria. Porque se eu falasse, por exemplo, de tatuagem, ou de piercings, ou de qualquer outro adereço da moda, talvez as pessoas pensariam, o pastor está perseguindo alguém. Não, eu só acho que existem coisas secundárias. Olha, eu digo para você, viu, Regiane, eu já tive também uma opinião muito triste sobre tatuagem, sobre piercing. Eu nunca gostei quando eu era mais novo. Também achava que isso não era bom. Nunca tive vontade de fazer, tá? Aí o tempo passa e a gente descobre que essas coisas são secundárias. Então, eu não me escandalizo. Mas o que eu acho é que o princípio que Paulo está defendendo, seja na questão do comer, seja na questão da tatuagem, seja na questão do piercing, etc. e tal, é nós tomarmos a seguinte opinião.
eu preciso tomar cuidado para não fazer perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, eu não posso fazer nada baseado naquela opinião de abre aspas, porque eu fiz porque eu quis. Não posso. E eu digo isso para você porque eu conheci um menino, certa vez, que fez tatuagem. Ele não só fez tatuagem dessas de partes do corpo, mas ele fez aqui também. Ele tatuou essas partes dos dedos aqui. Tava parecendo um gangster, né? Aí ele conheceu a fé em Jesus. Ah, é? Então, mas eu digo assim, as que ele fez não ficaram, não deram... Você via ele andando na rua com aquelas tatuagens e pensava, ih, vai me assaltar. É coisa que era típico, assim. Aí, ele veio a conhecer a Jesus mais intimamente, fez um compromisso. E sabe o que a primeira coisa que ele fez? Eu tenho um arrependimento tão grande dessas tatuagens aqui. Ele quis retirar. E ele falou para mim, João, sabe qual é a coisa mais frustrante de fazer tatuagem e tirar? É o preço que cobra. Porque para fazer tatuagem é caro, para tirar é mais caro ainda. Porque você tem que ir uma vez, e aí passa um produto, depois vai de novo, e passa outro produto e tal. Então, ele se arrependeu. E olha, o que eu quero dizer com isso é assim, não é que a pessoa que faz tatuagem e se converte, ela vai se arrepender e vai querer apagar, porque a tatuagem é marca do pecado. Não, tá? Não. Mas o que eu posso dizer sobre isso? Todas as pessoas que fizerem as suas tatuagens, os seus piercings, as suas comidas, baseados naquele critério de eu fiz porque eu quis, não andam segundo o amor fraternal. Ponto. É isso. E eu acho que esse aspecto a gente tem que considerar, querendo ou não, porque a gente se pensa, por causa do orgulho, do pecado que habita dentro de nós, nós nos sentimos senhores das nossas vidas e a gente faz o que a gente acha certo. Então, e o que vocês estão falando aí? Vocês pagam as minhas contas? É coisa que a gente costuma falar. Viu, vocês estão querendo palpitar, mas nem da vida dos seis vocês cuidam. E aí tem aqueles memes que às vezes a gente vê nas redes sociais, né? Você sabe por que Deus deu uma vida para cada um? Para cada um cuidar da sua. É coisa que as pessoas comentam e ainda fazem o emoji da piscadinha, assim, sabe? Como quem diz, entendeu? Mas dentro do reino de Deus, meus irmãos, não tem isso. Porque é isso que é isso que o texto está me levando a entender. Então, eu prefiro não citar coisas assim. Eu prefiro dizer, tudo que é secundário em termos de fé, tudo tem que ser usado e tem que ser praticado com base nesse princípio aqui. Não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aí você pergunta para mim assim, pastor, vocês vão se escandalizar com o que eu vou falar? Vou fazer igual eu fazia com minha mãe quando era criança. Promete não ficar bravo? Daí eu conto. Eu tenho uma opinião sobre isso também. Eu me escandalizo com tatuagem? Não mais, porque eu me escandalizava antes. Agora, você nunca vai me ver pregando no púlpito aqui? Viu, irmãos, façam tatuagem. Quem quer fazer, pode fazer. E que quem não gosta também pode ir para casa. Porque aqui, quem não estiver contente, que saia. Você nunca vai me ver pregando isso. Porque o texto não me autoriza. Tá bom? O que o texto me autoriza a dizer é assim, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E eu, até, me permita, Regiane, já que você citou esse exemplo, numa igreja que eu fui pregar, fora aqui do nosso presbitério, em outra cidade esse ano, uma das moças daquela igreja estava me contando que a igreja lá recebeu alguns jovens que vieram à fé por meio de um trabalho que eles fizeram lá, e eles eram daquelas pessoas, daqueles meninos que tatuaram o braço com as linhas assim, em que você não enxerga a pele do braço. É igual os jogadores de futebol têm feito hoje. E aí, quando esses meninos começaram a ir na igreja, os idosos e outros irmãos começaram a olhar aquilo e pensar, meu Deus do céu, olha quem que está vindo na igreja, não sei o quê. E aí o pastor, por ele ser um pouquinho mais velho, ele falava também, ele até conversando comigo, ele falou assim, vê, esse povo vem tudo pichado para a igreja. É coisa que ele falou assim, sabe? E ele não gosta. Mas, irmãos, assim como eu também preciso olhar para esse texto, eu também não posso deixar de dizer que Deus não está olhando para isso. Então, pode ser que aquelas tatuagens tenham sido feitas no momento anterior da vida da pessoa, em que hoje ele esteja arrependido, por exemplo. Pode ser. É que quando a gente pensa em tatuagem, a gente pensa assim, que o cara ontem ele foi lá, fez uma e veio para a igreja para mostrar para todo mundo. Às vezes não. Agora, veja,
você tocou num ponto que, assim, comer ou não comer, talvez seja mais tranquilo. Mas esse ponto, talvez seja um ponto que não está tranquilo na mente de algumas pessoas. Aqui, agora. Talvez alguns levantem e falem, pastor, eu não gosto, eu odeio tatuagem, eu não acho feio. E eu respeito, assim, enormemente a sua opinião. Mas nós devemos praticar o amor fraternal. E o que é praticar o amor fraternal? É não simplesmente defender uma opinião porque ela é sua opinião. Nós temos que acolher aqueles por quem Cristo morreu. Então, nós não vamos discutir esse tipo de coisa, porque já que a gente ouviu uma devocional agora de manhã sobre farisaísmo, eu acredito que isso é farisaísmo. É você julgar uma pessoa pelo exterior dela. Até porque, gente, deixa eu também dizer outra coisa. Outra coisa que eu acho também que dentro das igrejas é bastante polêmico é a questão de gosto musical. Por exemplo, eu não vou falar de funk, nem de sertanejo universitário, nem de sertanejo sofrência, nem de nada dessas coisas assim. Mas o que eu vou dizer é rock. Tem gente que gosta de rock. E aquele rock metal pesado, que tem aquele que o barulho parece uma batida de carro. Tem gente que gosta disso. Tem gente que ouve aquilo, põe lá no fone de ouvido e vê os barulhos da guitarra, assim e tal, os baixos e os barulhos dos pratos da bateria e fala, meu Deus, que música boa. Não é a minha preferência pessoal. Agora, você já imaginou se um dia nós tocarmos aqui na igreja sem avisar? Você já imaginou? Todo mundo, meu Deus, está tocando rock na igreja, não sei o que. E eu vou dar um outro exemplo que eu acho que eu já dei aqui para vocês, que eu devo ter falado já. Tem um pastor presbiteriano chamado Estênio Márcios Botelho. Ele é um compositor de primeira linha, as músicas dele são maravilhosas. Ele que compôs o hino dos 500 anos da Reforma que nós cantamos no ano passado e tudo mais. Foi ele que compôs essa música. E ele compôs uma música que ele toca nas igrejas quando ele é convidado, que é um forró. Ele só toca com violão, assim, mas ele faz uma batida de forró e tal, uma música alegre, e ele declarou que ele gosta dessa música. O problema é que eu esqueci o nome, que senão já mandava vocês pesquisarem e verem que a música era boa mesmo. Inclusive, música dele boa, abre aspas, O Tapeceiro. Procura essa música e ouça essa música, é maravilhosa, maravilhosa. Enfim, ele compôs essa música em ritmo de forró, começou a tocar numa igreja lá que ele foi convidado, sabe o que ele percebeu? Ele percebeu que as pessoas que estavam de pé, observando a música dele, que já conheciam a música, estavam cantando. E outras que não conheciam, pegaram o parceiro e começaram a dançar. No culto, assim. Tipo, estilo baile de casamento. Pensa na situação, cara. O cara está na igreja presbiteriana e fazendo isso. Meu filho, não dá, né? Muita sem noçãozice da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, isso, segundo esse depoimento dele, na verdade, eu ouvi com um amigo meu que é pastor, que o convidou para ir na igreja dele, e ele declarou lá na igreja esse fato, e agora eu estou contando para vocês. Você sabe o que o Estênio fez com essa música? Ele não tocou mais nas igrejas. E ele falou assim, doeu falar isso, porque é uma música que eu gosto. Eu gosto dessa música. Eu olho para ela e eu penso, Deus, como é que o Senhor me inspirou desse jeito para compor um negócio tão bonito? E o problema é que eu não lembro o nome da música, senão eu ia trazer ela aqui para vocês verem. Mas esse foi o ponto. Ele decidiu que quando ele fosse nas igrejas, ele não ia mais tocar essa música, para não correr o mesmo risco. Aí você fala assim, viu, pastor, mas espera aí, quem é esse indivíduo brilhante que vai achar que ele pode dançar forró dentro da igreja no culto à noite? Eu falei, eu não sei. Mas vai que tenha uns aí que vão começar a liberar os seus dotes dançarinos aí, né? Quando esse tipo de coisa acontecer. Vai saber, né? Então, por amor à igreja de Cristo, o Estênio pensou, não toco mais essa música. E eu achei isso brilhante, viu, irmãos? Porque isso mostra que nós devemos pensar assim. Nós somos muito acostumados a, viu? Eu faço o que eu quiser, eu tenho a opinião que eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu como onde eu quiser, e se você não gostar, problema é seu. Na igreja de Cristo não funciona assim. Tá bom? Então, é como eu disse, são questões secundárias. Você pode ter na sua opinião assim, ó, quem gosta de forró não é crente, porque crente não toca essas músicas, não ouve essas músicas. Eu vou falar para você. Fraco na fé. Mas você tem fé. Então eu vou respeitar você, vou acolher você, mas vou ensinar. Não é bem assim. Até porque, irmãos, se você começar um debate sobre que instrumento é mais sagrado para se tocar na igreja, você vai ter um problema sério. Sabe por quê?
Todo mundo aqui gosta de piano e órgão? Não gosta do som do piano? Já pode falar agora se não gostar, porque depois nós conversamos lá atrás, né? Mas você sabe aonde que o piano surgiu? O cara que inventou o piano e onde o piano foi usado nas primeiras aparições dele, você sabe aonde que era? Em lugares conhecidos como cabarés. Sabe o que é um cabaré? Então, é ali que surgiu o piano. É por isso que quando você ouve os desenhos quando você vê os desenhos do Pica-Pau, às vezes você vê o Pica-Pau tocando num lugar e uma mulher dançando. É claro que o desenho deu uma ajeitada no negócio, mas aquilo que é um cabaré. Casa de prostituição. O piano surgiu ali. Sério, pastor? Sério. Mas quem criou o piano foi uma pessoa dotada de criatividade que inventou um instrumento que pode ser usado para louvor ao Senhor também. Porque é graça comum de Deus. A pessoa que inventou o celular também não é crente. A pessoa que inventou a internet não era crente. Mas nós usamos, não usamos? Então pode. Se você fosse começar um debate sobre isso, falando que bateria surgiu em banda de rock, eu vou dizer, a história do piano é mais triste. E a história do violão é mais triste ainda. Se você for pesquisar onde que surgiu essas coisas. Porque quem inventou, meus irmãos, os instrumentos de cordas foram os descendentes de Caim. Em Gênesis 4. Inclusive a flauta. Que a flauta é um instrumento clássico, né, de orquestra, música erudita. Foi os descendentes de Caim, rejeitados por Deus, que criaram todas essas coisas. Gênesis 4. E aí? E aí? Então, nós não vamos entrar nesse aspecto. O que eu quero defender aqui com você é que nós temos que pensar nas pessoas por quem Cristo morreu. Nós não temos liberdade para fazer. Aí eu defendo uma coisa. Pensou em fazer alguma coisa secundária que você acha que vai ter polêmica? Converse com 3, 5 pessoas da igreja da sua confiança. E se ela falar para você assim, olha, eu acho melhor você não fazer, por causa disso, 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 obedeça em Cristo esse conselho. Agora, se você observar que as coisas têm uma opinião mais clara e mais consolidada, então faça isso. É isso. Procure esse tipo de coisa. Eu estou à disposição para responder todo e qualquer problema que você possa ter em relação a isso. E outros irmãos aqui da igreja também. É porque assim, irmãos, eu tenho 28 anos. O meu pensamento é um. Os irmãos que passaram dos 28, e aí você pode colocar a idade que você quiser depois do 28, podem ter outra ideia. Pode ter gente, por exemplo, até hoje, que como a Regiane comentou, não gosta de vir de bermuda na igreja. Eu não tenho problema com isso, mas pode ser que algumas outras pessoas tenham. E aí, você vai vir com bermuda e vai parar na frente da pessoa assim? Ó, minha bermuda aqui, tá vendo? Se escandaliza agora comigo. É isso que você vai fazer? Então, vamos crescer, meus irmãos, que isso não é algo que ajuda na edificação do reino de Deus. Tá bom? Sobre isso, mais alguma pergunta? Pedro. Eu vou escandalizar você? Então tá bom. Não, tudo bem. Perfeito. Inclusive, isso já me foi falado. Eu dirigi um culto uma vez na casa de alguém aí de bermuda, me falaram, pastor, não use bermuda quando o senhor for pregar, não sei o quê. Eu falei, beleza, é isso. Tá aí. Na casa. Deus o livre.
Sim. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que a pessoa que se escandaliza tem que pensar no porquê se escandaliza. A pessoa que está causando o escândalo tem que pensar nisso também. Tá? Em questões secundárias. Está vendo como é rica a discussão? Você pode ter a sua opinião também. Você pode... falaram aqui que não tem problema pregar sem gravata, mas pode ser que para você aí, alguns de vocês pensem, não, o pastor tem que usar gravata. Sim, tem que usar gravata. Aí eu vou dizer para você, azar seu. Não é isso que eu vou dizer. O que eu vou falar é que eu preciso olhar para todas as opiniões e dizer isso. Os nossos irmãos aqui que pensam dessa forma, vocês não vão ser colocados numa classe inferior porque vocês pensam assim. Vocês podem ter as suas opiniões, mas pensem, irmãos. Se a pessoa que causa o escândalo não tem liberdade para agir como ela quer agir, você também que se escandaliza, você não tem liberdade só para se escandalizar. Porque esse é o contraponto de Paulo, viu? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que pensar só em quem se escandaliza e amor a eles. Agora, quem se escandaliza também tem que pensar no porquê que está se escandalizando. E como é que eu sei isso? Versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Como é que nós vamos interpretar esse negócio? Você sabe o que é um vitupério? A palavra vitupério é uma palavra que aparece na palavra de Deus uma vez só, lá em Hebreus, em português, tá? Porque no grego é uma outra palavra que aparece mais vezes. Mas a palavra vitupério significa vergonha. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não seja, pois, vergonha, opróbrio, desgraça o vosso bem. Ou seja, você não pode se envergonhar. A sua opinião não pode lhe causar vergonha. Porque às vezes, irmãos, a gente tem dessa. A gente tem a nossa maneira de ser. Pode ser, por exemplo, que você goste da cor verde. Então, você olha para os bancos aqui da igreja, você fica feliz da vida. Tudo verde, janela verde, parede verde. Mas, de repente, alguém vai... os palmeirenses aí estão felizes, né? Mas aí a gente resolve a prova lá em assembleia que, em vez de verde, nós vamos mudar para azul. Aí você fala, não. Se for azul, não venho mais na igreja. Também pode parar com isso. Se você acha que você tem direito de se escandalizar com o que você quiser, o apóstolo Paulo diz, não é assim também. Tá? Você não vai levar a sua opinião às últimas consequências só porque você está se escandalizando. O cara que está se escandalizando é tido por Paulo como alguém digno de amor. Mas você também, que se escandaliza com as coisas, você também tem que amar. Então não é a sua opinião para frente e o que você pensa é o que você pensa, ninguém vai mudar o que você pensa. Porque tem muita gente na igreja que fala isso. Pastor, estou há 50 anos dentro da igreja e não sei o quê, eu sempre pensei assim e nunca vou mudar de opinião. Também falta amor próprio para você, também falta amor fraternal para você. Então Paulo está atacando dos dois lados aqui. Espera só um pouquinho. Paulo está atacando dos dois lados aqui. E ele inclusive vai encerrar essa parte dizendo no versículo 17. O reino de Deus... não é comida, nem bebida, nem vestuário. Sobre essa questão, eu tive um professor no... Sim. Sobre essa questão, eu tive um professor no seminário que uma vez... por estar muito calor e na igreja dele não ter ar-condicionado, ele não foi pregar com gravata. Depois que ele desceu do púlpito, um presbítero dele chamou ele no canto e falou assim, pastor, vamos conversar um pouquinho? Eu falei, vamos. Ele falou, né, vamos. Aí ele falou assim, o senhor está com algum problema com a sua família, com a sua esposa? Brigou com alguém essa semana? Aí o pastor, meu professor, falando para a gente, não, família está bem. Por quê? Não, porque eu notei que hoje o senhor pregou sem gravata. Olha a relação que o cara fez. O pastor que vai sem gravata, ele vai ser um pedaço da indumentária, então alguma coisa errada aconteceu com ele. O pastor não está digno de... Eu conheço, por exemplo, pastores da linha mais antiga, aqui no nosso presbitério tem alguns, inclusive, que eles não gostam de ser convidados para impetrar a bênção apostólica se eles não tiverem trajados de gravata. Tem um dos pastores que é muito meu amigo nesse sentido, que ele falou, se eu tiver na sua igreja assistindo você pregar, participando do culto, e você notar que eu estou sem gravata, não me convide para dar a benção, que eu me sinto desconfortável. Você já imaginou? Não, pastor, pode subir aqui sim, o senhor vai dar a benção agora aqui, pode subir, pode vir aqui, pode preparar.
isso também você está entendendo? Não dá para a gente levar as últimas consequências do que a gente pensa desse jeito. É igual, por exemplo, eu acho que o louvor não pode tocar 4 músicas, tem que tocar só 3. Porque 4 é... Sabe? Aí a pessoa que levar isso a sério, ela vai falar assim, vai cantar 3 músicas. Na quarta ela vai descer e ela não vai participar, porque para ela louvor só pode ter 3 músicas. Ou então, o culto vai até que hora? 9 horas? Então tá bom. Então, na noite eu estou querendo dizer. Então, quando der 9 horas eu vou embora e é isso. Irmãos, vamos com calma. Tá? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o reino de Deus é mais do que isso. Não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E pena a gente ter mencionado essas coisas justo agora que está acabando a nossa aula, porque eu diria para você que Paulo fala de 3 conceitos fundamentais, teologicamente falando, do reino de Deus: justiça, paz e alegria. Eu ia falar um pouquinho sobre essas coisas no aspecto da salvação, tá bom? Mas não vou falar porque acabou o nosso tempo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Semana que vem a gente retorna com isso. Amém.